10 motivos para morar em Portugal. Quer saber quais são esses? Acompanhe o vídeo até o final e descubra cada um. Nós vamos contar os 10 motivos para morar em Portugal de acordo com a nossa perspectiva, tá bom? Com a nossa experiência aqui no país. Exatamente. O primeiro motivo é a língua portuguesa. A facilidade de ouvir e falar por causa que é a mesma língua que a gente. Isso daí, por si só, já é um grande avanço. O que dá para você chegar e já se locomover e fazer tudo o que você quiser aqui em Portugal. Isso já é um motivo muito bom, o que facilita a nossa vida na chegada para cá. Mesmo sendo português, como o nosso, é muito diferente, né? O português aqui em Portugal é totalmente diferente do português do Brasil. Tem sim as suas semelhanças, é fácil de ter dicção, de conseguir entender e compreender. Mas tem muitas colocações diferentes, tem muitas palavras que não coincidem com o que nós achamos, ou que nós achamos não coincidem com o que aqui em Portugal é falado. Então, existe sim muita diferença no sentido de cultura, no sentido de história, no sentido de colocação das palavras, no sentido principalmente dos significados, né? É um português sim, mas é um português diferente. É um português que tem que se atentar aí para não cometer gafes, e acaba acontecendo ou pelo lado dos portugueses ou pelo nosso lado dos brasileiros. É normal, absolutamente normal, mas é uma facilidade absurda, por isso que nós colocamos o primeiro motivo aqui em Portugal é a língua, sem sombra de dúvidas, porque ajuda bastante. O segundo motivo pelo qual nós listamos aqui, um motivo para vir para Portugal, é a cultura e a história. Portugal é um país riquíssimo no sentido de cultura e história, principalmente de história, não à toa que o nosso Brasil, né, foi descoberto pelos portugueses lá atrás, essa questão toda. Mas eu digo no sentido de cidade, no sentido das coisas aqui em Portugal. Você vê história para tudo quanto é lado, em cada vilazinha, em cada vilarejo, em cada cidade que você vai, até mesmo nas grandes cidades aqui de Portugal, tem muita história, tem castelos muito bonitos. Nós temos um castelo aqui na cidade que nós moramos, é muito encantador, é bem bonitinho. Tem mosteiros, tem museus, tem muita questão histórica. Você sente assim, é um país que você vive a história, mesmo que você não goste de falar, olha, eu não sou muito fã de história, aqui você acaba gostando, porque é muita coisa que você vai descobrindo e você fala, caramba, não sabia que era assim, ou sabia que era, mas não imaginava que fosse tanto. E é legal porque o próprio governo, ele sempre incentiva fazendo alguns festivais, alguns concertos, que sempre remetem um pouquinho da cultura deles, em tudo que você vai fazer aqui em Portugal. O terceiro motivo que nós listamos é sobre o clima. Aqui o clima é muito mais ameno comparado com todo o restante da Europa. Sim. Nós temos em tudo aqui. Temos neve, como também temos clima mais frio, como também temos clima mais quente. No verão é bem marcado, o verão chega até 40, dependendo da região, 45 graus. Sim. E se for no inverno, dependendo da região onde você está, chega até abaixo do zero. Mas isso tudo depende. Nós vivemos no Algarve, então a temperatura tende a ser um pouquinho mais alta, que é o lugar onde está mais próximo aqui da África, então fica um pouquinho mais quentinho. Quanto mais ao norte, mais frio ele fica, tá bom? Sim, mesmo assim, o fato de estarmos aqui no Algarve faz frio, e faz um frio, é gelado aqui para eles é sorvete, mas é um friozinho danado. Exatamente, mas sim, é muito mais ameno comparado ao restante da Europa. Sim. Então nós contamos isso como um terceiro ponto positivo também. Exatamente. O quarto ponto positivo é, Portugal é um país muito pequeno, e isso para alguns poderia ser um fator positivo, outros negativos, mas nós listamos como positivo porque você consegue conhecer Portugal inteiro e de uma forma muito fácil, até mesmo de carro. Você consegue pegar seu carro e ir para todas as regiões aqui em Portugal. Se bem que eu acho que Portugal tem uma questão muito específica no sentido de autoestrada, né, que são as estradas, aqui no Sim. sentido de pedágio. A portagem aqui, como eles chamam, eu acho que é um pouco elevada. Se você pegar aqui do sul de Portugal até o norte, você paga muita portagem. Eu acho um pouquinho caro no sentido de você ir de carro, né? Mas não significa que só tem esse meio de transporte, pelo contrário. Você consegue facilmente pegar o trem, que é o comboio, e conseguir rodar Portugal inteiro. Você consegue ir de avião. Nós estamos aqui em Faro, saindo aqui do Algarve, do aeroporto de Faro até Porto, você gasta 40 minutos, 1 hora de voo. Então é muito rápido, é muito tranquilo nesse aspecto em si. O fato de ser pequeno propicia que você conheça ele abundantemente, né? Você consiga conhecer como um todo Portugal. E isso é um quarto motivo pelo qual nós classificamos como um motivo positivo aqui em Portugal. O quinto motivo que nós estamos é o custo de vida. Comparado ao restante da Europa, aqui tem um custo de vida um pouco mais baixo, então o que ajuda um pouquinho mais. Sim. O salário não é tão alto quanto nos outros países da Europa, porém o custo de vida aqui é muito mais em conta, muito mais barato.
E ajuda bastante, né? Porque tem essa questão, a Ellen comentou sobre os outros países da Europa, o salário de fato aqui não é muito alto, mas o custo de vida aqui é muito baixo. Então você consegue ter uma vida com muita qualidade, comparando a países da Europa, que é muito fácil, né? É claro que se a gente for comparar ao Brasil, o custo de vida fica elevado em função do euro. Sim. Mas aqui o custo de vida em Portugal é baixo comparado aos índices aqui da Europa. Então é um fator positivo também que a gente classifica como importante, fácil acesso para conseguir viver e morar aqui em Portugal. O sexto passo que a gente classifica, eu já falei isso aqui em outro vídeo, mas para mim é uma coisa muito importante, para a gente é uma coisa muito importante. O sexto passo em si é a segurança, a questão da segurança. Eu falei e volto a repetir, Portugal hoje é o terceiro país do mundo no índice, né, no ranking mundial aí de segurança. Então, o fato de ser seguro, você conseguir andar com tranquilidade para qualquer lugar que você for, seja qualquer hora, qualquer dia, de qualquer forma que você queira ir, você consegue facilmente sem ter problema nenhum. É até estranho você achar aqui que vai acontecer alguma coisa. Eles ficam surpresos quando você acha que vai acontecer alguma coisa. A gente sai às vezes e fala, poxa, mas não é perigoso? Como assim é perigoso? Não é perigoso. Relaxa. Fica tranquilo, porque eles se assustam com a nossa reação, com a nossa ação, digamos assim. Então, Portugal é de fato muito seguro e isso, sem sombra de dúvidas, não poderia, por esse motivo, não poderia estar fora da nossa lista dos motivos para morar aqui em Portugal. Esse é principal. Primordial, exatamente. É um dos principais, sem sombra de dúvida. O sétimo motivo é a educação. A educação é muito boa aqui. Comparado ao Brasil, então, muito melhor. Na escola, as crianças já saem falando inglês. E se você quiser, você pode também colocar numa das grades das aulas da criança uma segunda língua a mais. Então, a educação realmente é um dos motivos que a gente quis colocar, porque ela é bem superior e faz você ter um currículo muito mais elevado. O oitavo ponto em que a gente classifica aqui como um motivo para vir morar em Portugal é a saúde. E agora eu falo especificamente a saúde comparada ao Brasil, né? A saúde aqui em Portugal, comparada a outros países, talvez deixe de ser um ponto positivo. Sim. Não significa que seja ruim, pelo contrário, é uma saúde boa, nós já testamos e é um tema de um outro vídeo também sobre saúde em Portugal. Mas comparado ao Brasil, a saúde aqui é um ponto muito positivo, né? Tanto a saúde pública quanto a saúde particular. A saúde pública em si aqui, ela de certa forma é paga. Todos os serviços públicos aqui em Portugal, você acaba pagando por eles, né? É uma questão até de ter igualdade no sentido dos cidadãos aqui, é uma coisa bem interessante. Mas no sentido comparado exclusivamente com o Brasil, é muito superior. É muito superior. É claro, existem coisas ruins, existem coisas que não funcionam, existem tempo de demora na fila para ser atendido, existem como existe lá no Brasil também, ou como outros países, né? Não é um mar de rosas, não é tudo perfeito. Exatamente. Mas funciona muito bem, pela nossa experiência, pelo que nós vivemos e passamos aqui, supriu as nossas necessidades sem problema algum. Então nós colocamos aqui como oitavo motivo para vir morar em Portugal. A saúde é muito, muito boa. Vale ressaltar que tem locais onde a saúde é muito melhor e outros lugares estão um pouquinho menos. Não que não seja boa, só que tem locais, por exemplo, ao norte a qualidade de saúde é muito superior ao sul. Então tem essa questão também, mas todas elas são muito boas. Sim, não deixa a desejar não. É um ponto bem positivo, sim. Exatamente. O nono motivo que nós decidimos colocar é a gastronomia. Gente, a gastronomia desse lugar. Você não tem noção como é muito bom. Eles falam do bacalhau, que realmente o bacalhau é muito bom. Eles fazem de tudo do bacalhau. A sardinha, realmente a sardinha é muito boa. A sardinha nós não gostávamos muito e realmente aqui a gente falou assim, caramba, isso aqui é sardinha de verdade. Realmente não é só a sardinha, como tem várias outras coisas, quanto mais ao norte também são mais carnes, quanto mais ao sul também, que mais à beira do mar, são mais peixes. Os doces é um atrás do outro, que é muito bom. A gastronomia desse local é sensacional. E realmente, se você vem para Portugal e não experimenta da comida deles, você está perdendo muito, porque a gastronomia é toda a história desse local. É muito boa. Eu acho que outro ponto também intrigante, digamos assim, sobre a gastronomia é que tem coisas muito peculiares. Sim. Por exemplo, como caracol, é uma coisa que a gente ainda não... verdade. A gente ainda não comeu caracol. Não nos adaptamos a essa realidade. Não significa que seja ruim ou não, pelo contrário. Teve muitas coisas que nos surpreenderam. Positivamente e negativamente também no sentido da gastronomia. Coisas que a gente não esperava e foram diferentes até a gente conseguir entender, falar, eu tô entendendo por quê e tudo mais. Mas é um ponto muito positivo, a gastronomia desse lugar aqui é maravilhoso. Nós engordamos um pouquinho desde que chegamos, porque, você quer provar de tudo, quer experimentar tudo. São 2 anos vivendo aqui já, então a gente já tem
digamos, conhecemos um pouquinho, né? Sim, Fomos ao sim. norte, tanto em Lisboa, quanto mais ao centro, quanto mais ao sul. Nós vamos provando em um pouquinho de lugar que a gente vai e quer comer um pouquinho de coisa diferente, É muito para bom. saborear mesmo, né? Para ver que o gosto, para sentir exatamente tudo que a gastronomia tem para proporcionar pra gente. E isso é muito bom. Então, a gastronomia não podia de forma alguma ficar de fora dessa lista. Exatamente. Décimo motivo, e isso com certeza eu coloquei, tá em décimo aqui na nossa lista, mas poderia vir em primeiro, segundo, terceiro, enfim, é um ponto que eu acho muito positivo e a Ellen concordou comigo também, é um ponto muito positivo. Portugal é um país multipoliglota, digamos assim, né? A cada Cultural, metro quadrado você tem várias línguas, várias nações, tem vários conceitos diferentes, várias culturas diferentes, você consegue absorver e aprender muita coisa aqui, é muito legal. Portugal cresceu muito dos últimos anos para cá, tudo bem desenvolvendo no sentido da crise, dessa crise econômica que teve o país, mas desenvolveu muito no sentido do turismo. O turismo cresceu muito, muito, muito grande aqui em Portugal. E isso favoreceu muito para as pessoas que aqui moram, mesmo tendo alguns pontos positivos e outros negativos, mas principalmente para quem é de fora e que veio migrar para Portugal. Porque você aqui consegue ter todas as nações, digamos, todas as línguas muito fácil, né? Você consegue falar, ou se você quiser aprender muito facilmente outros idiomas, se você conseguir fazer amizade com outras culturas. É impressionante. Aqui no Algarve em si, nós estamos aqui no verão, aqui é uma loucura, né? Já era assim, nós já sabíamos que era assim, dessa forma. No inverno já é mais propício ao português em si, mas no verão aqui tem muito inglês, tem muito francês, tem muito espanhol, tem muito italiano, tem muito sueco, tem muito suíço, tem muito tudo, cara, é impressionante. A gente fica aqui às vezes abismado, porque é muita cultura junto, e isso é muito legal. Se você é uma pessoa que tem um pouco de mente aberta para querer aprender, querer se desenvolver em outros idiomas, é muito, muito, muito legal. Então, aqui não tem como você não aprender um outro idioma. É de fato muito, muito bom. Você consegue aprender vários idiomas prestando atenção, ouvindo, tentando ver, até mesmo no trabalho, você acaba desenvolvendo um pouquinho mais porque você precisa falar com outras pessoas que são de outros países, outras culturas, outros idiomas. Então, favorece bastante. Eu não podia estar de fora, com certeza. Sim. Então é isso que a gente queria deixar para vocês. A gente realmente queria listar aqui uma noção do que a gente acha, do que os 10 motivos para vir morar em Portugal, que a gente acha positivo, que acha que realmente é o que casa 360 pra gente, que é o que a gente gosta. Sim. E queria justamente passar para você ter um pouquinho de noção de que você pode ter um pouquinho de cada dessas coisas que realmente faz uma diferença muito grande no dia a dia, o que gera também a qualidade de vida, que é o que a gente tanto veio buscar aqui. Exatamente. E lembrando que esses são os 10 motivos do Bruno e da Ellen. Sim. É da nossa experiência, é pelo que nós vivemos, pelo que nós passamos. E eu tenho certeza que tem vários outros pontos que são importantes e vão ser mais importantes talvez para você do que para a gente, ou vice-versa, e é natural, né? Cada um tem uma perspectiva, cada um consegue ver de um panorama diferente. Exato. Então, eu sei que tem muitos mais, eu tenho certeza que tem muitos mais, mas se for para listar os 10 motivos, pelo menos os melhores 10 motivos, com certeza seriam esses, o que faz total sentido para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida aqui em Portugal. Exato. Então é isso que a gente quis deixar para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, clica lá no sininho para você receber as notificações em primeira mão da gente. Dá um likezinho para ajudar o canal. E caso você queira ter alguma informação a mais de como vir morar em Portugal, entre no nosso site www.umsonhoreal.com e lá você vai ter todas as informações do que a gente pode ajudar você se caso quiser, tá bom? Exatamente. Não hesite, se precisar de qualquer coisa, entre em contato, tem aqui embaixo os links também. Só acessar lá, mandar uma mensagem, faço questão de ler todos os comentários e responder um a um, o mais possível, quantos tiverem a gente consegue responder e vai ajudar bastante. É isso. É isso aí então, um forte abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. O terceiro motivo que a gente... O terceiro... Vamos lá.